Supremo ser incriado, Santo Deus onipotente, manda teus raios de luz, ilumina a minha mente, para transformar em versos uma história comovente. Falo da vida de Ester, que na Bíblia está descrita. Era uma judia virtuosa e extremamente bonita, por obra e graça divina. Teve venturosa dita. Foi durante o cativeiro do grande povo judeu, um rei chamado Assuero. Naqueles tempos viveu, e com o nome de Xerxes, na história apareceu. O rei Assuero tinha, pelo costume pagão, um harém com muitas musas, as mais belas da nação. Mas era a rainha Vaxi, dona do seu coração. Porém a rainha Vaxi caiu no seu desagrado, pois embora fosse bela, não cumpriu um seu mandado. Vaxi, durante um banquete, não quis ficar a seu lado. Com isto o rei Assuero bastante se enfureceu, mandou buscar outras moças, e por fim ele escolheu Ester, a bela judia, sobrinha de Mardoqueu, porque os seus conselheiros consideraram uma ofensa. A bela rainha Vaxi não vira sua presença, perdeu a rainha o posto. Foi esta a dura sentença. Ester era a flor mais bela, filha do povo judeu, porém perdeu os seus pais. Logo depois que nasceu, foi viver na companhia de seu tio Mardoqueu. Dentre as mulheres mais belas, Ester foi a escolhida para ser a nova rainha. Pelo rei foi preferida. Mardoqueu disse à sobrinha: não revele a sua vida, pois nosso povo é cativo e vive na opressão. Talvez o rei não a queira, vendo a sua condição. É melhor guardar segredo sobre seu povo e nação. Não pretendo alongar-me, porém vos digo o que sei. Mardoqueu era versado na ciência e na lei. Trabalhava no palácio. Era empregado do rei. Mardoqueu um dia soube que 2 guardas do portão tramavam secretamente perversa conspiração. Eram Bagatã e Itares, homens de mau coração. Tramavam matar o rei, e Mardoqueu descobriu a conversa dos 2 homens. Ele sem querer ouviu. Foi avisar a Ester, e ela ao rei preveniu. Assuero, indignado com esta conspiração, mandou ligeiro prender os 2 guardas do portão. Eles descobriram tudo. Quando os pôs em confissão, os 2 guardas receberam um castigo exemplar, provada a sua traição. O rei os manda enforcar. Depois mandou os escribas em seus anais registrar. Mardoqueu perante o rei subiu muito de conceito. Deu-lhe o rei um alto posto, por ser honrado e direito. Por isso era invejado por Amã, um mau sujeito. Este Amã de quem vos falo era o primeiro-ministro, um dos homens mais perversos de quem se teve registro. Tramava contra os judeus um plano mau e sinistro. Por força de um decreto, queria que o povo inteiro se ajoelhasse a seus pés. Sendo ele um embusteiro, queria ser adorado, igual ao Deus verdadeiro. Isso era um grande martírio para a raça dos judeus, porque só dobram os joelhos em adoração a Deus, fato que desperta a ira dos pagãos e dos ateus. O ministro indignou-se com todo o povo judeu, porque não obedeciam aquele decreto seu. Pensava em aniquilar a raça de Mardoqueu. Mandou baixar um edito, marcando a hora e o dia, para o povo ajoelhar-se. Porém Amã não sabia que a bela rainha Ester era uma princesa judia. Mardoqueu leu o decreto, gelou de medo e pavor. Comunicou a Ester que Amã, em seu furor, queria exterminar a raça do Redentor. Querida Ester, disse ele, venho triste lhe contar que o primeiro-ministro jura por Marduk e Estar que o nosso povo judeu decidiu eliminar. Esse decreto já foi pelo rei sancionado. Armou para nós a forca. O dia já está marcado. Matará todo judeu que não ver ajoelhado. Meu tio, responde Ester, eu nada posso evitar, pois quem se apresenta ao rei, sem ele próprio chamar, por um decreto real, manda na hora enforcar. Deixemos aqui Ester, lamentando pesarosa. Vamos tratar de Amã, criatura orgulhosa, e saber o que tramava. Esta cobra venenosa, disse ele a Assuero. Há um povo no reinado que tem um costume estranho, não cumpre nenhum mandado, que fira algum mandamento, por seu Deus determinado, constitui um mau exemplo para outros povos e assim, considero que este povo viver conosco é ruim. Eu quero a tua licença, porque quer dar-lhes fim. Lavrou-se então o decreto do extermínio judeu. Amã pegou uma cópia e em praça pública leu, somente por ter inveja da glória de Mardoqueu. Naquela noite Assuero, não podendo dormir mais, mandou chamar seus escribas para lerem os editais. Entre estes documentos encontravam-se os anais. O leitor sabe que o rei foi salvo de um atentado. Por 2 porteiros teria sido ele assassinado.
se não fosse Mardoqueu ter o caso desvendado. Pergunta então Assuero. Depois que o escriba leu os anais onde constavam os feitos de Mardoqueu, me diga qual foi o prêmio que este homem recebeu. Nenhum prêmio, majestade. Responde o escriba ao rei. Então Assuero disse: agora compensarei o grande favor prestado. Gratidão é uma lei. No outro dia Amã foi ao palácio enredar. Quando Assuero o viu, tratou de lhe perguntar que deve ser feito ao homem que o rei pretende honrar, pensando que era para si aquela grande honraria. Amã disse: majestade, eis então o que eu faria. Com minhas roupas reais, este homem eu vestiria. Depois o faria montar um cavalo ajaezado, com os arreios de ouro e o brasão do reinado, por alguém muito importante. Ele seria puxado, e nas ruas da cidade o guia deve bradar. Assim o rei Assuero manda agora publicar: este é um homem de bem, que o rei pretende honrar. Muito bem, diz Assuero. Bonito plano, este seu. Mande selar meu cavalo, da forma que concebeu, e nele faça montar nosso amigo Mardoqueu. Amã ficou constrangido, mas resolveu perguntar: qual o homem, majestade, que o cavalo irá guiar? Disse o rei: és tu, Amã, quem o deve anunciar. Amã saiu se mordendo. Foi o cavalo arrear. Depois mandou Mardoqueu sobre o mesmo se montar, mas intimamente dizia: em breve irei me vingar. E pelas ruas de Susa foi Mardoqueu aclamado, vestindo as roupas reais, num bom cavalo montado. E pelo ministro Amã, o ginete era puxado. O leitor deve lembrar que Ester, a bela rainha, já sabia do decreto, e qual a sorte mesquinha destinada a seu povo. Porém o medo a detinha. Há dias que ela esperava uma oportunidade para falar com o rei, contar-lhe toda a verdade, e em favor de seu povo, implorar-lhe a piedade. Mas o tempo ia passando. Como o rei não a chamou, a dura pena de morte, descida ela enfrentou. Foi à presença do rei. Lá chegando se curvou. Disse o rei: minha querida, a lei não é para ti. Não temas, pois não pretendo fazer qualquer mal a si. Diga-me logo o que queres. Por que tu vieste aqui? Disse ela: majestade, viva em paz, a governar. O motivo que me trouxe é que vim de convidar para um singelo banquete que pretendo preparar. Este banquete eu vou dar na noite de amanhã. Quero apenas que convides o nosso ministro Amã. Espero que não me faltes. Espero com grande afã. Disse o rei: vá sossegada. Por certo não faltarei ao banquete que darás. Como sem falta eu irei. E o primeiro-ministro em breve convidarei. Ester não disse mais nada. Tratou de se retirar. Chamou as suas criadas. Foi depressa preparar o banquete que em breve ela haveria de dar. No outro dia Amã, pelo rei foi convidado. Porém, como ignorava o que estava preparado, compareceu orgulhoso, bastante lisonjeado. Na presença do ministro, Assuero perguntou: diz-me agora, ó rainha, por que razão me chamou? Então Ester, decidida, por esta forma falou: majestade, eu tenho a honra de ser a tua consorte. Porém a mão do destino quer turvar a minha sorte, porque o meu próprio povo está condenado à morte. Diz o rei: quem concebeu este plano tão malvado? Por que motivo teu povo à morte foi condenado? Disse ela: foi Amã. Ele é o grande culpado, pois este homem se julga acima do próprio Deus. Quer que todos se ajoelhem e cumpram os desígnios seus. Por isso ele planeja exterminar os judeus. Quando ela disse aquilo, Amã não pôde falar. Tremia ali de pavor, sem poder se explicar. E o rei, indignado, o mandou encarcerar. No outro dia Amã, à morte, foi condenado na forca que ele havia para Mardoqueu preparado por um capricho da sorte. Foi nela própria enforcado.